Porém, isso aqui é prático. Bom dia. A gente está estudando aqui a Halachot de Netilat Yadayim. Então, antes da gente continuar, ficou algumas coisas pendentes do último shiur. Então, vamos esclarecer algumas coisas. A gente começou a falar, tem uma regra, que todas as brachot, quando a gente vai fazer, elas devem ser ditas over lasiatam. Significa, antes de realizar o ato. Antes de eu comer, antes de eu botar o tefilim, antes de eu fazer qualquer mitzvah, primeiro eu faço a brachá e depois eu realizo o ato. Quais são as exceções? Brachot de agradecimento. Então, primeiro acontece, depois eu agradeço. Então, primeiro eu como, depois eu faço Birkat Hamazon. E aí a gente falou sobre a exceção, quem lembra? Da mikveh, velas do Shabat e Netilat Yadayim, que é o que a gente está estudando. Então, essas três são uma exceção. E aí a gente estava falando do nosso assunto em Netilat Yadayim e a gente acabou fugindo para o assunto de acender as velas do Shabat e aí a gente se perdeu por lá. Então, vou tentar agora reorientar. Então, por que a brachá vem antes? Simples. Eu não pego depois... Posso pegar? Você ensina a educação você ensina que primeiro você pede permissão. Então, as brachot, em geral, ou é um louvor, ou uma permissão, ou um agradecimento por algo que está por acontecer. Então, shechianu, vekimanu, vegianu, desmanazé. Que bom que eu cheguei nesse momento. Aí eu vou comer a fruta, certo? Então, essa é a regra geral. Mas tem algumas mitzvot que é impossível fazer a brachá antes dela. Por exemplo, se a pessoa vai na mikveh, a pessoa não está pura. Pegar, por exemplo, a mulher, tem a obrigação bíblica de ir na mikveh. Então, ela vai lá, ela faz primeiro um mergulho, aí ela faz a brachá, e aí ela faz mais um mergulho. Por que mais um mergulho? Para que a brachá, pelo menos, não fique para depois. Não foi antes, mas também não ficou para o final. Então, a brachá fica meio que no meio. A mesma coisa a gente falou sobre Netilat Yadayim. Você vai agradecer a Deus por estar e poder fazer a mitzvah de ter as mãos limpas. Não de bactérias, mas limpa espiritualmente. Então, primeiro lava. Mas para a brachá não ficar totalmente para depois, então tem algumas maneiras da gente fazer a brachá ficar no meio. Uma delas, você mantém a mão molhada, faz a brachá, aí você seca. E aí a brachá ficou pelo menos antes de concluir a mitzvah inteira. Assim também, quando você vai lavar a mão para o amotzi, que é 3 vezes numa mão, 3 vezes na outra, tem aqueles que costumam deixar um pouquinho de água, fazer uma covinha com a mão, deixar um pouquinho de água, faz a brachá, e depois da brachá, dá uma esfregada nas mãos. Como se fosse que você está indo lavar agora. Você já lavou. Mas é para concluir, para que seja isso, aconteça isso depois da brachá. Exatamente, porque você não estava com a mão pura. Isso, exatamente. Agora, o terceiro exemplo foi as velas do Shabat. O que acontece? Se você vai dizer Asher, Kidishanu, Mitzotav, Etzivanu, que Deus nos santificou e nos deu a mitzvah, na verdade a mitzvah dos sábios, de acender as velas do... Poxa, Shabat, não posso mais tocar no fogo. Você Shabat faz primeiro. Então vamos lá. Então, se eu aceitei o Shabat, como eu vou acender a vela agora? Não posso acender a vela no Shabat. Então, qual é a maneira clássica? Se a gente vê as mulheres, né, colocam a mão sobre as velas, depois cobrem os olhos. Então, isso não é nada cabalístico. Você pode aproveitar, fechar os olhos, meditar, pedir, o que for. Mas a ideia é não aproveitar da luz das velas até depois da brachá. Então, eu acendo, cubro as velas ou cubro meus olhos, não aproveito dela até fazer a brachá, para que pelo menos a brachá não fique depois. Não consigo fazer lá antes, mas pelo menos que não fique para depois. O que você falou? Os sefaradim fazem como? Faz assim, Shekichan, Bimessodat Sivan, Ledlik, né, Shabat, acende. Sim, mas assim todo mundo faz. Não, mas faz a brachá antes dessa... faz a brachá antes de acender. Sim. Antes de acender, tá. Então, essa foi a questão que aconteceu na semana passada. E surgiram várias dúvidas. E esse é um tema que eu vou aproveitar e explorar para vocês entenderem como funciona um pouco a lei judaica. E como é complexo a coisa. Então, o Yosef Shai acabou de dar um exemplo clássico, que quando a gente fala de diferença entre Ashkenazi e Sfaradi, não é só o arroz em peixe.
em todas as linhas da lei judaica, linhas eu digo do livro, praticamente você tem uma diferença entre Ashkenazi e Sfaradi. Ambos acendem as velas. Ambos fazem as brachot. Quando faz a brachá? Um faz antes, outro faz depois. Não pode ser igual, né? Não. Se um falar que é A, outro tem que falar que é B. Eu falo Shalom Aleichem, você responde, tem que ser o contrário, certo? Mas cada um desses tem um embasamento e tem uma lógica por trás. Então, sem a gente se aprofundar e conhecer o assunto a fundo. Então, você tem dois conceitos aqui. Será que realmente só eu fazer a brachá eu já estou recebendo o Shabbat? Obrigado por me ordenar a acender a vela. Bom, vou acender agora. Ou talvez só eu falando, já estou recebendo o Shabbat. O que é mais importante nesse caso? Falar a bracha antes, como todas as outras, ou arriscar, tá certo? De falar a bracha antes, mas talvez eu já estou recebendo o Shabbat, aí não poderia estar acendendo. Então, são esses os detalhes que faz você pender para um lado ou para o outro. Então, eu vou, para não complicar a cabeça, eu vou falar primeiro qual que é a halachá, mas essa halachá que eu vou falar é seguindo uma linha de pensamento. Se você olhar os livros, foi o que eu fiz depois, olhar os livros, pesquisar, etc., você vai ter várias opiniões. Mas o que a gente quer aqui é uma solução prática, então eu vou falar primeiro o que a gente deve fazer. Tanto homem quanto mulher, tanto Shabat quanto Yom Tov, recebeu o Shabat ou não recebeu o Shabat, a gente mantém a mesma regra. Acende a vela, faz a brachá, cobre e pronto. Então, aqui está a halachá final. Depois eu vou explicar um pouquinho de quais são as discussões. Mas a halachá fica para não ter dúvidas. Pelo menos conforme uma das linhas de pensamento, que é aqui eu... Hã? Você gostou, né? Você gostou? Você concorda? Então tá bom. Então, você está na halachá, tem que respeitar. É que se você for estudar halachá, tem as vírgulas. E aí vai ter os parênteses. Então, para não confundir, então, fica claro, sempre a mesma regra. Acende a vela, Ashkenazi, acende a vela, cobre os olhos, ou as velas, ou ambos, e depois, faz a brachá, cobrindo os olhos, e aí depois você aproveita dela. Dúvidas? O marido pode falar amém e depois pegar elevador. Pode. Aí vamos entrar em outro assunto. Tá? E antes de falar de receber o Shabat ou não receber o Shabat. Como acender as velas? É assim, sempre igual, homem e mulher, independente quando foi o dia, quando você recebeu o Shabat, acende a vela, faz a brachá, cobrindo os olhos, depois você desfruta da luz da vela. Claro, fica aqui, fica um ponto final, para não ter dúvidas. O homem que não é casado e quer acender as velas em casa, ele tem que cobrir os olhos também. Então, ou ele fecha os olhos, ou ele cobre os olhos, ou ele cobre as velas. Tem problema se só tem uma vela, fazer brachá numa vela? O costume geral é fazer duas, mas uma já é suficiente pela lei. Se faz duas porque está escrito Zahor e Shamor, lembre o Shabat e cuide do Shabat. O aspecto positivo do Shabat, fazer Kiddush, desfrutar do Shabat, e o aspecto de não trabalhar. Então são duas velas mínimo para isso, mas com uma você já cumpre a obrigação. Já cumpre a... Mulher solteira faz como só. Então, se ela está sozinha na casa, então se tem a mãe dela, a mãe acendeu duas, por exemplo, então ela acende uma só. Mas se não tem ninguém na casa, se costuma acender duas. Dúvidas? E as mãos, e só a mulher que Não, o importante das mãos é você, a ideia das mãos é você não desfrutar do brilho da vela até depois da brachá. Você pode fechar o olho, você pode cobrir a cara, você pode passar, colocar as mãos em cima, ou uma ou outra, as mulheres às vezes fazem as duas, mas é mais por ver os outros sem entender o que está acontecendo. Não é nada mágico que está fazendo assim, coloca a mão, Abracadabra. abracadabra, isso, certo? tanto o homem como a mulher. É a Tanto o mesma homem coisa. quanto a mulher é a mesma coisa. Tem linhas diferentes, tem opiniões diferentes. Mas eu já estou dando ponto final para não ter dúvidas. Boa. Então vamos explicar algumas coisas sobre essa mitzvah. Antes de explicar se recebe o Shabat, não recebe o Shabat, quem acende, por que a gente acende velas do Shabat? Não é nenhuma das 613 mitzvot da Torá. Não consta essa mitzvah de acender velas, nem para Shabat, nem para Yom Tov. Por que tem essa mitzvah? Da onde surgiu? E a gente fala, Asher, que deixado no mitzotav, que Deus nos ordenou. Ele ordenou tocar shofar? Ele ordenou estudar a Torá? Ordenou fazer o Shema? Não colocar tefilim, fazer sukkah? Ele não ordenou acender vela de Shabbat. Da onde surgiu isso? Quem inventou?
Vendedor de velas. Tem a ver com o Sim. brilho de Adão que apagou, por causa do pecado, e aí as Ok, tá bom. Então você está falando historicamente tem um simbolismo histórico. Mas volto para aí. Isso é uma instituição dos sábios. Os sábios instituíram 7 mitzvot. Não é 7 mitzvot de novo. São 7 mitzvot. Nós temos 613 mitzvot bíblicas, mais 7 que foram os sábios que colocaram. Eles acharam pouco. Acharam pouco. Vamos arredondar. Mas foi, caixeiro, não, peraí. Então, vamos lá. Ok, vamos explicar. Então, de maneira geral, quando a gente fala a lei dos sábios, os sábios, eles normalmente criam barreiras para você não acabar transgredindo. Por exemplo, não toca na caneta para você não escrever no Shabat. Você poderia tocar na caneta, mas eu vou falar para você não tocar na caneta para você não chegar a escrever. Tem sentido? Não pega a chave do carro, certo? Não pega o celular na mão, e provável a gente já sabe o que vai acontecer. Pronto, dá para entender. Então, normalmente, as regras dos sábios são barreiras. Mas, tirando todas essas barreiras, tem 7 coisas que eles instituíram como se fossem novidades. Cada uma delas tem um motivo. Por exemplo, leiam a Megillah em puro. Tem sentido? Poxa, salvou o nosso povo inteiro. É a história. A Torá nos ensina que quando Deus nos salva, a gente tem que comemorar. Não é que eles inventaram do nada. Então, eles te deram a maneira de como fazer isso da maneira adequada. Deus salvou a gente em Hanukkah. Como a gente vai comemorar? Faz o alelo, acrescenta na reza, acende a vela de Hanukkah. Então, a vela de Hanukkah é uma dessas 7. Entre essas 7, tem o Netilat Yadayim, que é o que a gente está estudando, e tem as velas do Shabat. Tá? Ok? Mas as velas do Shabat já são acesas assim desde... Então, você pode... Avram Avinu também comia matzá antes do Pesach, antes de eles irem para o Egito. Sim. Então, mas a gente está falando de... não? Mas de forma oficial, introduzida dentro do judaísmo, foram os sábios que colocaram. Já se fazia antes, que nem você falou, está escrito que Adão, ele apagou a vela do mundo, tá certo? O Ahava, na verdade, apagou comendo o fruto proibido, então se instituiu, na verdade, acender a vela. É isso que você queria mencionar. E a gente já vê que Sara acendia, etc. Mas como uma lei para nós, judeus, começou quando os sábios instituíram para a gente. Alguma dúvida? Não, melhor não. Aproveita agora. Ok. E por que instituíram a vela de Shabat? É um motivo muito simples. Se ficar escuro no Shabat, um vai trombar em cima do outro e vão brigar. O que a gente deseja no Shabat é Shabat, Shalom, Shabat de paz. Se tiver escuro, não vai ter paz. Vamos pegar numa época, especialmente quando não tinha luz elétrica. Entre o Shabat, é um dia, normalmente, quando escurecia, você ia dormir. Aqui não. Você vai rezar, vai juntar a família, etc. No escuro, opa, vai dar problema. Então, acende a vela do Shabat. Esse é o motivo da vela de Shabat. Eu achava que você tinha que tomar o máximo de cuidado para não ter nenhum proveito da vela de Shabat que não seja santa. Boa. Não, isso é a vela de Hanukkah. Mas você pode pegar uma vela de Shabat e botar um livro perto dele? Então, aí, bom, detalhe interessante. Mas o motivo da vela de Shabat original é para iluminar a casa. Você pegar um livro e aproximar da vela, os sábios que criaram as barreiras falam, bom, talvez você vai acabar mexendo na vela. Pega uma vela quando ela é de azeite, certo? Então, às vezes, o azeite está acabando. Aí você dá uma mexidinha nela para o azeite tocar no pavio. Você não pode fazer isso no Shabat. Você vai acabar apagando, vai acabar acendendo, aumentando o fogo. Então, você não pode ter um proveito diretamente assim em cima da vela. Você vai acabar mexendo nela. Mas ela, como um todo, iluminar a casa, você deve aproveitar. Diferente da vela do Hanukkah, que você não pode aproveitar do brilho dela. Por isso tem um chamacho, por isso você não toca nela, etc. Pode pegar fogo no livro. Pode pegar fogo no livro também. Tá certo? Dúvidas? Mas assim, chegar mais perto para... Chegar um pouco perto sim, mas você não vai pegar um livro pequeno que você não consegue enxergar, etc. Já que esse é o motivo, então vou dar uma dica muito simples, que as pessoas às vezes podem achar estranho. Mas se alguém está no hospital, Deus nos livre, não vai acender vela lá, que é meio perigoso, tá certo? Então, existem aquelas lamparinas pequenas, de pilha. Você acende e faz abrahá com ela. E na pior das hipóteses, acende uma luz do quarto. E você pode fazer abrahá. Isso acontece, a mulher que deu a luz. Às vezes foi lá sexta-feira, não deu tempo, não tinha vela. Você pode, por quê? Mas é luz elétrica. Porque o intuito da vela de
de Shabat é iluminar. Para Hanukkah, que a gente está lembrando, a vela que ficou acesa lá, não vale nada. Mas para Shabat vale. Não é o ideal, não é o original, mas na situação onde você não tem, vale. Porque o intuito da vela é iluminar. Você ilumina com a luz elétrica. Mais um detalhe interessante. Ele tem que deixar ligado até depois do Shabat. Bom, se você estiver no hospital, alguém vai passar e desligar. Se tiver no É. hotel, não adianta fazer isso com a luz do banheiro, imagina. Ou adianta. Adiantaria, se você não tem realmente como acender. Mas no hotel, normalmente você pode, assim, pega um cantinho, acende lá a vela em cima do Mas frigobar. se você esqueceu a vela, Hã? né? Se você não tem vela. Se você não tem vela, vai comprar vela. No supermercado tem. Mas se não der tempo, você faz com a luz do banheiro. Se não der tempo, realmente, em último caso, em última instância, Interessante. certo? Desce até com o celular, então. Deixa o celular ligado. É, pode ser. Fala. Bateria sozinho. Acende a vela e tem que sair, certo? Tem muita gente, às vezes, não pensa que vai explodir, prender fogo. Tem medo das velas. Então, aqui uma dica que foi que o Jorge comentou, de acender as velas, mesmo com vela de Shabbat e mesmo com vela de Hanukkah, infelizmente já tiveram muitas histórias. Toma cuidado. Precaução. Não, você não apaga, você acende num lugar seguro. Acende em cima de um mármore, acende em um lugar seguro. Baruch Hashem, há milênios nosso povo acende. Aqueles que tomaram cuidado, não aconteceu nada. Você descuidou, pode acontecer um acidente, como pode acontecer, mas assim, você se previne, faz a coisa direito, não precisa se preocupar. Tem um prato grande para qualquer fagulhinha. Com água? Não. Sem água, nem precisa de água, tá bom? Mas nada em volta, longe da parede, porque tinta, papel de Toma as parede. precauções, acabou. E vento. Também, Chama, sim. não por apagar. Não, Mas por isso, vento. sim, alastrar o fogo. Alguma dúvida mais? Então, agora falar sobre receber o Shabat, também para não complicar a cabeça. Quando se acende a vela de Shabat, a mulher, normalmente, quando vamos pegar a família, homem e mulher, na hora que ela acende, ela recebe sobre si o Shabat. O marido não tem obrigação de receber o Shabat com o acendimento das velas, mesmo que ele falou amém. Ele recebe o Shabat a hora que ele quiser, se falar agora eu comecei o Shabat, ou ele fez Kiddush, certo? Ou quando passaram aquele prazo, que aqui em São Paulo são 18 minutos. Certo? Se a mulher, por algum acaso, ela precisa pegar o carro depois que ela acende a vela. Eu dei um exemplo. A mulher precisa ir na mikve na sexta-noite. E a sinagoga é longe. Pelo menos para ir para a sinagoga, ela quer ir de carro. Então tem uma maneira, uma situação atípica, ela acende a vela e o marido recebe o Shabat sobre si. Porque ao acender a vela, alguém tem que receber o Shabat. Se não for ela, transfere para outra pessoa. Deu para entender? Eu vi que tem 10 minutos se você recebe o Shabat, não existe isso. Então, para a mulher, tem aqueles que falam que esse prazo seria não 18 minutos, seria 10 minutos. Bem lembrado. Mas Seria ela pode 10 minutos. acender, receber e Então, chegar o ideal não é esse. Já é uma situação atípica e se realmente precisa, ela transfere para outra pessoa receber o Shabat e corre para a sinagoga. As mulheres não antes. têm os 18 minutos, ela tem no máximo 10. Normalmente, não é que ela não tem os 18 minutos. Se ela atrasou para acender a vela, ela pode acender dentro daqueles 18 minutos. Não é o ideal. Mas, a partir da hora que ela acendeu, começou o Shabat. Esse é o ponto. E o homem tem que ter uma kavaná de não receber, ou ele pode falar amém, tipo... Ele fala amém e pronto. Não precisa... Certo? Porque ele não foi ele que acendeu, ele não está participando da mitzvah, ele respondeu amém pela brachá dela. Dúvidas? Se em casa eu estou recebendo mais pessoas, mais do que uma pessoa pode fazer a reza junto, o Shabbat, nas mesmas velas? Nas mesmas velas, não. Cada um acende a sua. Tá. Se não, o dono da casa fazendo igual que Deus. Um faz para um, faz para todos. Certo? Então, normalmente as mulheres, por que as mulheres? Porque já que essa é uma mitzvah ligada com a manutenção da casa, acender luz, Sim. certo? É uma coisa ligada com a casa. As mulheres são quem normalmente estão em casa, então os sábios transferiram essa mitzvah principalmente nas mãos das mulheres. Mas não é uma mitzvah exclusiva das mulheres, é uma mitzvah exclusiva ao povo judeu. Tem que acender vela de Shabbat. Normalmente é a mulher. Se não tem a mulher, ou a mulher não pode acender, vai ser o homem. Não é uma mitzvah exclusiva das mulheres. Não, eu quis dizer. Então, mas cada um, então se uma mulher é convidada na casa de outra, cada uma acende a sua. Cada uma acende a sua. Tá. Se eu sou convidado na casa de alguém, mais um detalhe,
eu, homem, estou sozinho na casa de outra pessoa, existe não sei nesse rigor, é o ideal, você chega para o dono da casa e dá para ele R$ 1, 50 centavos. Eu estou participando na mitzvah de comprar as velas. Eu cumpro a mitzvah sem isso, mas é uma maneira de eu participar na mitzvah das velas. Caso contrário, se eu já estou comendo na casa dele, já está gastando com a comida, acho que a vela também não vai se importar também de fato que eu estou aproveitando a vela também. Afinal, eu já precisava acender de qualquer jeito, tá certo? Mas estou explicando o conceito de quê? De que ele me inclui naturalmente dentro da vela dele. Mas tem esse conceito de eu dar para ele prutá, se chama prutá, um valor mínimo, simbólico, mas o valor que você pode comprar alguma coisa, uma balinha, alguma coisa, para você poder participar dessa mitzvah também. Eu não sei se você tem esse conceito de você... Tá com os pelos? Você precisa ir embora? Se você vai dessa situação, você vai para a casa de alguém, você Sim. vai acender a vela lá, Sim. você deveria acender uma na sua casa e não fazer brahá para ter uma vela na sua casa. Eu vou pesquisar direitinho para ver como eu te falar. Quando você vai na casa de outra pessoa, tem uma questão. Por um lado, a tua casa tem que ter luz, que a gente falou. Por outro lado, você tem que aproveitar da vela que você acendeu. Eu não devo acender a vela e sair correndo de casa. E só vou voltar quando a vela já apagou. Porque aí eu não aproveitei da vela. Então, se eu vou comer na casa de alguém, se eu vou sair antes do Shabat, vou chegar na casa da pessoa sexta-tarde, então eu acendo lá. Pronto. Agora, se eu vou sair no Shabat, então antes de eu sair de casa, eu acendo na minha casa. Claro, não vou poder acender lá porque eu vou chegar lá no Shabat. Eu fico um pouco em casa, aproveito um pouco. Não tem um tempo exato, mas aproveita dessa vela, aí depois você vai para casa de outra pessoa. Certo? Então, só mais um detalhe interessante de que se você deixando algumas luzes acesas em casa ao longo do Shabat, é uma extensão dessa mitzvah. Deixar a luz do corredor, deixar a luz do banheiro acesa, é uma extensão dessa mitzvah. E você deve deixar acesa. Não, mas eu me viro bem no escuro. Não, porque originalmente as pessoas deveriam acender uma vela em cada quarto. Porque se é para não trombar em cima das pessoas, ou pelo menos uma em cada ambiente, que todos os ambientes tivessem minimamente iluminados. Então, você deixar uma luz acesa no Shabat, que você possa caminhar pela casa tranquilamente. Hoje também tem aquela chama Shabbos Lamp, que é, na verdade, uma luz que fica acesa o tempo todo. Você vira ela cobre a lâmpada por cima de maneira segura, sem uma luz fria, e ela cobre de maneira segura, que você pode ir lá, ela fica completamente coberta, não vai fazer em casa, não faz uma sozinha, porque não vai estar eventualmente segura. E assim, você pode estar teu quarto completamente iluminado, com uma lâmpada, e você, quando quiser dormir, você vira ela e ela se cobre. Tem um Agora, abajur, pedinho assim, que fica na ponta, e você fecha. Também. Esses são métodos... Agora, onde você acende a vela, o local do café, a luz tem que estar acesa também. Né? Então, teoricamente, se poderia, assim, vamos pegar antigamente, você acendeu as velas do Shabat, não precisa ter outra luz, certo? Mas a luz, ela traz mais alegria. A luz vai trazer, você vai poder enxergar melhor Na minha casa, a gente faz uma tradição, meus avós faziam assim, De quê? acendia a vela e a luz também ficava acesa. Sim. Por isso eu estou falando, é uma extensão dessa mitzvah, de você trazer luz e etc. Teoricamente, faltou luz em casa. É a nossa situação hoje, a única situação. Então, você acende a vela do Shabat, já está feito, tá certo? Mas eu faço questão de acender todas as luzes da sala, mas vai gastar. Você pode programar um timer, você coloca na caixa de luz, instala ele, isso é muito prático. E aí você coloca para até a hora que você vai jantar, desliga à noite, liga no dia seguinte, quando se precisar. E isso, se você quiser, pode economizar luz assim. Mas você está trazendo mais alegria para o Shabat, mais luz, mais... Você falou da luz, de antigamente, precisa luz também para ler o Birkat Hamazon. Boa. Primeiro que muito antigamente sequer se tinha, fazia de cor, certo? Mas, lembrando que você não pode ler a luz da vela diretamente por uma questão técnica, de você acabar, por um motivo dos sábios, que é iluminar mais a casa, você acaba fazendo uma transgressão bíblica, que é acabar apagando a vela ou mexendo na vela para aumentar o fogo. Certo? Concluímos por aqui. Tem muito mais alachó sobre velas, mas só queria concluir essa questão de fazer a brachá antes ou depois. Então, tem diferenças. Tem situações ou costumes de fazer a brachá antes ou depois, em diversas situações. Yom Tov, o homem acende, etc. Mas eu falei aqui a linha, digamos assim, mais fácil. Inclusive, a alachá fala qual é o motivo de fazer festa sempre igual.
para não dar dor de cabeça, para não se confundir, porque amanhã depois vai fazer antes, vai fazer depois, vai. Então, faz igual sempre, que isso é mais garantido, digamos assim. Ok? Bom dia a todos. Bom dia. O respirador.